Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É tão importante quando os olhos do coração são iluminados e você consegue compreender a herança e a esperança dos santos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre lei e graça. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, bem-vindos sejam todos ao programa da Cristo Vive. Eu conversava com uma pessoa que eu quero muito no nosso ministério e perguntava por uma pessoa da sua família, que não a tenho visto na nossa igreja. E esta pessoa me disse, olha, o meu familiar ou a minha familiar, durante muitos anos, viveu a plenitude da graça. E a verdade é que começou a dar ouvidos a pregadores da lei e se encantou com a lei. Ou seja, deixou de viver a única palavra verdadeira para voltar aos rudimentos. E eu pensei assim, o que existe nas pessoas que tantas vezes conhecem a verdade, mas seguem a mentira? Você sabe que esta foi a experiência que Paulo detetou na igreja dos Gálatas. Os Gálatas, que haviam sido uma igreja que foi fundada pelo apóstolo São Paulo, a um certo momento foi visitada pelos pregadores da lei, em especial o apóstolo São Pedro. E ele conseguiu destruir o que Paulo, com tanto esforço, havia construído naquela igreja, havia edificado aquela igreja e tornou-os insensatos. Olha só a experiência. Paulo diz assim aos Gálatas capítulo 3, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo Jesus exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então o apóstolo São Paulo usa aqui algumas expressões extremamente intrigantes. Em primeiro lugar, ele chama a igreja de insensato. Diz que a maior insensatez que existe na vida de uma pessoa cristã é quando ela começa a vida espiritual no Espírito, conforme disse Paulo, e depois adere às obras da carne. Portanto, nega a soberania de Deus, nega o pacto melhor e superior e gera uma insensatez de vida. Você sabe que a pessoa pode viver uma vida prudente ou pode viver uma vida insensata. A insensatez é um estado de espírito que leva a pessoa, às vezes, a viver coisas que até Deus duvida e que transforma a chamada Igreja de Jesus Cristo em grupos doentes, enfermos, porque vivem uma vida de insensatez. E claro que ninguém vem da verdade para a insensatez por um acaso. O apóstolo São Paulo insiste e diz assim, quem é que vos fascinou a vós outros? Significa então que esta palavra fascínio vem do original grego, anoetos, que quer dizer quem é que te embruxou, quem é que te enfeitiçou. Se você começou a tua vida em termos do Espírito e agora você está se aperfeiçoando na carne. Então vamos lá ver que você precisa de aprender a verdade. Toda vez que você ouve a pregação da lei, o legalismo, o judaísmo dentro da Igreja de Jesus, isto gera uma insensatez de vida. E pior do que isso, é que as pessoas são enfeitiçadas. Porque pense bem, como é que uma pessoa se sujeita anos e anos e anos fazendo correntes, bebendo óleo, pegando flores, subindo aos montes, jejuando, passando noites sem dormir, se ela não estiver verdadeiramente, conforme Paulo disse, fascinada, se ela não estiver embruxada, se ela não estiver enfeitiçada.
Isso é muito interessante o que eu lhe digo, porque eu conheço gente que estava bem, mas depois deixou que um pouco de fermento levedasse a massa toda. Ela estava correndo bem, conforme Paulo diz, e de repente alguém chega e diz: por que não você experimentar este óleo? Por que não você experimentar um sacrifício? Por que não você ficar uma noite sem dormir, uma semana sem comer? Isso gera um fascínio, tal qual uma macumba, tal qual um trabalho de terreiro, que as pessoas andam lá, nem sabem por que andam tantas vezes. A verdade é que às vezes passam 10, 20 anos e a pessoa olha para trás e diz: meu Deus, onde eu tinha a minha cabeça? Que a verdade, a única verdade é a graça de Deus. Como é que eu me deixei seduzir pelas obras da carne? É porque aparentemente as obras da carne parece que são espirituais. Quando você ouve uma pessoa dizer uma semana de jejum, uau, isto mexe com as entranhas, né? Eu passei uma noite em vigília, sabe? Eu paguei o preço, eu fiz aquele sacrifício. Isso tudo, aparentemente, é uma espiritualidade. Mas a Bíblia diz que está um fascínio, porque no novo pacto não existe nada da carne. A carne não pode, disse Paulo aos Romanos, se submeter a Deus. E quantas são as pessoas que a esta hora pensam conforme a orientação deste profeta? Meu Deus, se há uma verdade, como é que eu me deixei seduzir pela mentira? Se há um caminho que Jesus trouxe, Jesus veio trazer a graça e a verdade, como é que agora eu estou seguindo Moisés? Então eu estou negando o sacrifício de Cristo, estou pisoteando o sangue da aliança e estou ultrajando o Espírito da graça. É complicado, mas é verdade. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que romper com qualquer insensatez espiritual, com qualquer fascínio, qualquer bruxaria espiritual e tomar uma decisão peremptória e taxativa na sua vida. Seguir a verdade. Porque eu creio que muitas pessoas chegarão lá no último dia e Jesus vai lhes dizer: eu nunca vos conheci. As pessoas dizem: não, mas eu estava no lugar onde se faziam curas, onde falávamos em línguas, onde profetizávamos, onde expulsávamos demônios. E Jesus vai dizer: eu nunca te conheci. Porque só pode realmente chamar Senhor a Jesus quem faz a vontade do Pai. E na lei, ninguém faz a vontade do Pai. Faz a vontade da carne, faz a vontade de Adão. A pessoa sabe que começou na graça e começa a decair e vai para as obras da lei, pensando que Deus aprova alguma obra da lei e Deus rejeita as obras da lei. Esta não é a forma correta de se viver o Evangelho. A única forma correta é a graça de Deus.